Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Convido os irmãos para mais um momento de reflexão e oração, mais um momento de comunhão com Deus, para nos achegarmos à presença do trono da Tua graça e aprendermos cada vez mais dele e do seu Espírito, para que sejamos cheios da sua presença. E hoje, irmãos, gostaria de falar a respeito da predestinação e do livre-arbítrio. Será que fomos predestinados? Ou será que temos o livre-arbítrio? E se fomos predestinados, para que o Senhor nos predestinou? A realidade, irmãos, é que a predestinação e o livre-arbítrio, elas andam juntas, uma não anula a outra. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor, quando entendermos para que Deus nos predestinou. Romanos capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, vejam que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos, nos predestinou para sermos irrepreensíveis e santos perante Ele em amor. E por que Ele nos predestinou para sermos assim? Por causa do texto que lemos em Romanos 8, 29. Porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, Ele foi santo e irrepreensível e andou em amor, porque quem tem amor maior do que este, de dar alguém a vida pelo mundo, dar a vida por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que o desprezaram e que vivem em iniquidade e imundícia? Então, por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos a adoção de filhos. Mas não é porque Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus, que quer dizer que eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, que eu vou aceitar o Senhor Jesus na minha vida, porque eu tenho a opção de rejeitá-lo. Muitos são
os que têm rejeitado o Filho de Deus. E muitos desses que têm rejeitado estão dentro de uma igreja. Porque não é o fato da pessoa estar dentro de uma igreja que quer dizer que ela aceita o Filho, que ela abriu o coração para o Filho. Porque de fato só aceita o Filho, só entrega sua vida ao Filho aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que procuram ter uma vida santa e irrepreensível perante Ele. Porque esses que procuram ter uma vida santa e irrepreensível perante Ele são aqueles que querem ser conforme a imagem do Filho. Porque o que me torna a imagem de Jesus, o que me torna a semelhança de Jesus, não é de fato a minha aparência, mas sim as minhas atitudes, as minhas obras. Provavelmente você já viu alguma pessoa que não tinha nada a ver com outra, mas por aquela pessoa ter atitudes parecidas com alguém que você conhece, você disse àquela pessoa: você se parece com fulano. Você não está se referindo à aparência daquela pessoa, mas está se referindo às obras dela, às atitudes dela. Então, meus irmãos, as nossas obras, as nossas atitudes, elas podem ou não nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, a predestinação, ela não é conforme o calvinismo diz. Deus escolheu um para o inferno e outro para o céu. Não. Porque diz aos que de antemão conheceu. O que é conhecer de antemão? Vamos em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítnia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Antemão e presciência são a mesma coisa. E Pedro diz que a eleição, que a predestinação é segundo a presciência de Deus. Pré é antes, ciência, conhecimento. Ou seja, é o mesmo que dizer conheceu de antemão, conheceu antes. Então, aos que antes Deus conheceu, a esses também predestinou. Como disse Davi, no Salmo 139, se não me engano, Deus me conheceu a substância ainda informe e escreveu todos os meus dias. Isso quer dizer que porque Deus me conheceu quando eu ainda não tinha forma no ventre da minha mãe, que Ele determinou
Você vai viver de tal jeito, você vai viver de tal maneira. Vamos continuar lendo aqui a carta de Pedro. Versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Repararam no versículo 7? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. E o valor da fé é confirmado através do quê? Das provações. Irmãos, a fé, como eu tenho falado, ela anda em conjunto com as obras. A fé, ela age com as obras. E as obras é guardar os mandamentos de Deus, buscando uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Então veja que, mesmo sendo eleitos pela presciência de Deus, mesmo sendo predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, mesmo sendo eleitos antes da fundação do mundo, o valor da nossa fé precisa ser confirmado. Porque se o valor da minha fé não for confirmado, ele não vai redundar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Viu como que o contexto nos ajuda a entender muito melhor? O primeiro texto que nós lemos não foi em Romanos 8, 29? Veja o que vai dizer Romanos 8, verso 13, que é contexto. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vejam, irmãos, se eu andar segundo a carne, eu caminho para a morte. Mas se pelo Espírito eu matar os desejos da carne, certamente eu vou viver. Somente assim eu posso ter a imagem de Jesus em mim. Quando eu procuro uma vida santa, irrepreensível, vivendo em amor, tendo uma fé que opera juntamente com a guarda dos mandamentos de Deus, uma fé
operante com as obras, porquanto Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, viram que mesmo tendo a predestinação, eu tenho o livre-arbítrio, porque eu sou predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Mas quem vai escolher viver de uma forma que me faça semelhante ao Senhor Jesus sou eu. Quando eu escolher se eu vivo pela carne ou se eu vivo pelo Espírito. Quem vai escolher se eu serei semelhante ao Senhor Jesus sou eu. Quando eu escolher se eu vou ter uma vida irrepreensível e santa diante de Deus, ou se eu vou viver em pecado, em injustiça, em falsidade, em engano. Quem vai escolher se eu vou receber a adoção de filho por meio de Jesus Cristo? Sou eu. Se eu entregar minha vida ao Senhor Jesus ou se eu rejeitá-lo. Então viram que eu tenho o direito de escolher qual caminho eu vou seguir? Deus me elegeu para ser semelhante ao seu Filho. Deus me elegeu antes da fundação do mundo para ter uma vida santa e irrepreensível, porque Ele me ama e Ele quer me salvar. Assim como Ele te elegeu, como Ele te predestinou, como Ele te escolheu, para que você seja semelhante ao Filho dele. Porque o projeto da criação está escrito em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, nós temos a liberdade de escolher se seremos semelhantes a Ele ou não, segundo o caminho que escolhemos andar, segundo as obras que escolhermos ter em nossa vida. Se quisermos viver segundo a carne, então escolhemos o caminho da morte. Mas se quisermos viver segundo o Espírito, buscando uma vida santa e irrepreensível, guardando os mandamentos de Deus, sendo aprovado o valor da nossa fé, tendo confirmado o valor da nossa fé, então seremos semelhantes ao Filho de Deus, seremos semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor. Através do seu Espírito que habita em cada um de nós. Hoje você pode fazer essa escolha. Se você quer viver segundo a carne ou segundo o Espírito. Se você quer ser semelhante ao Filho de Deus ou não. Se você quer para a sua vida aquilo que Deus predestinou para que você fosse, o bem pelo amor que Ele tem por você e por isso Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, ou se você quer o mundo e suas paixões, escolha a Cristo, escolha andar nos caminhos do Senhor, escolha ser semelhante a Jesus Cristo, nosso Salvador.
buscando de coração uma vida santa e irrepreensível, vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne, tendo em sua vida os frutos do Espírito e não as obras da carne. Vamos orar neste momento? Senhor meu Deus e Pai bendito e maravilhoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu peço permissão para entrar na Tua santa presença e Te agradeço, meu Pai, pelo ensinamento que hoje, Senhor, nos deste. O ensinamento de que a predestinação não é segundo uma doutrina humana, uma doutrina maligna, aonde o Senhor determina que pessoas vão para o inferno, aonde o Senhor determina que pessoas vão sofrer, mas que o Senhor nos predestinou sim para sermos conforme a imagem do seu Filho, porque o desejo do Senhor, como está escrito em 1 Timóteo no capítulo 2, é que todos os homens se salvem e que nenhum se perca. Porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para que vivêssemos de forma santa e irrepreensível em amor, para que recebêssemos a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, o mediador entre nós e ti. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou por nós. Pai maravilhoso, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, que o Teu Espírito venha nos encher mais e mais a cada dia, para que andemos segundo a Sua vontade, Pai, e vivamos segundo o Seu querer, para que não venhamos andar segundo a carne, mas para que venhamos viver segundo o Espírito, porque somente se pelo Espírito nós matarmos as obras da carne, é que chegaremos à vida, é que alcançaremos vida por meio de Jesus. Então, meu Pai, manifesta o Teu poder e opera com o Espírito do Senhor na vida de cada pessoa que ora comigo neste momento, Senhor, para que venhamos produzir em nós os frutos do Espírito e não as obras da carne, para que venhamos viver semelhantes a seu Filho pelas nossas obras, viver de fato como uma nova criatura, com a fé que atua pelo amor, guardando os mandamentos de Deus, guardando, praticando, obedecendo a lei do Senhor. Porque quando meditamos nos seus mandamentos, nos 10 mandamentos, vemos que o resumo deles é o amor ao próximo. E vemos que muitos outros mandamentos surgem a partir desse amor ao próximo, de modo que Paulo resumiu que o cumprimento da lei é o amor, porque através do amor nós faremos o bem, viveremos em paz, procuraremos uma vida santa e irrepreensível perante o Senhor, com fidelidade, justiça e retidão.
sendo fiéis à tua palavra em todo tempo, Senhor. Então manifesta o teu Espírito e o teu poder e opera na vida de cada pessoa. Opera, Pai, segundo a tua unção, segundo a tua graça e misericórdia, e derrama o teu Espírito cada vez mais sobre nós, para que possamos tomar posse da vida eterna e receber a salvação do Senhor. Pai, nós cremos no teu poder e na tua palavra. E no nome de Jesus eu também clamo por aqueles que estão aflitos, enfermos, angustiados, amargurados, tristes, desenganados pela medicina, Senhor. Pois não importa qual seja o mal que esteja afligindo a vida desta pessoa, eu peço que o poder do Senhor venha manifestar e a glória do Senhor venha operar na vida dela, trazendo, Senhor, salvação, libertação, cura, o milagre que esta pessoa tanto necessita em sua vida. Manifesta, Pai, o teu poder e a tua glória, de modo que o Espírito do Senhor venha encher esta pessoa e ela seja fortalecida em ti e na força do seu poder, de modo, Pai, que ela venha ser cheia da sua presença. Abençoa, Senhor, para remover todo mal, para remover toda enfermidade e dor, para remover todo espírito mau que tem afligido a vida desta pessoa, pois eu entrego todos nas mãos do Senhor, crendo que hoje um milagre acontece para a mudança de vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus e venham crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amém.